outros jogos o Ceará até conseguiu marcar no finzinho do jogo, dessa vez foi diferente, né? Hoje não foi diferente, né? Diríamos que a gente também conseguiu marcar no final, só que numa situação de bola parada, a gente deu mole, vacilou e o adversário conseguiu fazer o gol de empate. Primeiro tempo muito difícil, até pela dificuldade que a gente teve de montar a equipe, né? Muitos jogadores no departamento médico. A gente sofreu hoje para conseguir montar e começar o jogo. Muito até pela questão da gente ter um jogo quinta-feira, um jogo importantíssimo para nós de Copa do Brasil, decidindo uma vaga contra uma equipe com grande investimento de Série A. Então é quase que impossível você trabalhar num jogo terça, tendo um jogo dessa importância na quinta, sem planejar os dois jogos. Então foi o que a gente tentou fazer. Foi começar com jogadores que estavam na melhor condição e a gente fez isso. O adversário fez um primeiro tempo muito bom, aproveitou bem as oportunidades que eles tiveram em contra-ataque. Nós conseguimos, no segundo tempo, equilibrar o jogo, mas no momento que a gente estava voltando a ter o controle do jogo e o time tinha se organizado melhor, a gente teve a expulsão do Arthur. Remontamos a equipe, passamos a criar várias situações, o goleiro deles foi muito bem no jogo hoje e conseguimos, através de muito esforço, muito comprometimento dos jogadores, reverter, fazer o 3-2. Só que no lance final do jogo, faltou para nós um pouco de maturidade para segurar a bola quando estava 3-2 no campo do adversário. Inclusive teve uma falta no canto lá que a gente podia ter trabalhado melhor. E também ser efetivo na criação da última oportunidade do jogo, onde o Raul enfrentou o goleiro e depois o Roberto. Ali a gente poderia ter definido. Mas eu acabei de falar com os jogadores exatamente isso no vestiário. Da mesma forma que há 3 dias atrás nós saímos premiados com um gol no final do jogo, hoje o adversário conseguiu buscar um gol de empate e a gente poderia ter saído com 3 pontos, está saindo apenas com 1. Mas quinta-feira já tem jogo, não tem tempo para lamentar. Agora é fechar a página momentaneamente do Campeonato Cearense e pensar na Copa do Brasil. Poxa, Musca, eu imagino que você não tinha como ideia utilizar 3 atletas que você acabou colocando no jogo que vão atuar na quinta-feira. Mas você se viu obrigado porque o time estava perdendo e a gente sabe que o Campeonato Cearense na segunda fase é tiro curto, só são 5 jogos. Não, na verdade o planejamento era para usar no segundo tempo os jogadores, tanto que a gente trouxe para o jogo. Se eu não tivesse essa intenção, eu tinha trago outros jogadores. Até porque o tempo que eles jogaram é proporcional uma carga de um dia de treinamento, então não afeta em nada o desempenho deles para o jogo de quinta-feira. O que seria prejudicial para nós seria começar com um atleta, como foi o caso do Arthur. Hoje eu estou com o Elton no departamento médico, não sei se eu vou poder contar para o jogo de quinta, então seria para nós extremamente danoso eu começar o jogo com o Arthur. E Douglas Coutinho, que seria um eventual substituto, que também faz ali a referência, faz o 9, se apresentou com virose, foi para o hospital, estava sem condição, com febre. Então a gente ficou numa condição muito difícil. Iniciei com o Rafinha, ele tentou dar o melhor, se movimentou, mas não é a posição dele. E o adversário também tem seus méritos sobre aproveitar as oportunidades. Mas é isso aí, como eu falei, é uma programação conjugada. Hoje, infelizmente, nossa estratégia não conseguiu ser efetiva para a gente levar os 3 pontos, mas ainda faltam 2 jogos para nós no Cearense, os 2 aqui em Fortaleza. A gente tem toda a condição de pontuar e seguir firme na busca dos nossos objetivos. Chamamos que às vezes é muito fácil a gente estar de fora criticar, né? Mas só sabe o que realmente acontece quem está dentro de campo. Mas faltou mais paciência pro Arthur naquele lance lá da expulsão? Ele se desequilibrou um pouquinho na hora do lance. É um atleta novo, né? Um atleta jovem ainda. Eu sempre falo isso em relação ao Arthur. Ele vai vivenciar várias situações na sua carreira. E hoje ele se precipitou um pouquinho, perdeu um pouco o equilíbrio, que não é normal, ele é um jogador muito tranquilo. Mas o jogo acabou trazendo uma atenção, né, diferente. E isso acaba transferindo um pouquinho para o jogador no campo de jogo. Mas a gente vai conversar com o atleta para que isso não volte a acontecer. A gente tem uma equipe que, se eu não me engano, é a nossa primeira expulsão na temporada. Então são números muito baixos de cartões, principalmente vermelhos. E a gente vai conversar com os atletas para que, principalmente com o Arthur, para que ele tenha um pouco mais de paciência, se equilibre mais, para que a gente não possa perder jogador que acaba interferindo muito na performance da equipe,
porque a estratégia estava toda montada para ele e ele acabou sendo expulso. Mas vamos conversar com o atleta, tudo com calma, amanhã a gente conversa e com certeza ele vai entender. Hoje foi um jogo importante, principalmente para o time do Iguatu, que não podia perder de nenhuma maneira, né, para ficar sem chance de classificar para as semifinais. Na quinta, o Ceará tem um jogo muito importante, né, que eu acho que com outra atmosfera, o estádio deve estar com um público bem melhor. E não é cedo para a gente falar desse jogo, porque já é na quinta-feira. O que é que você já está imaginando para essa partida, Chamusca? A gente vai ter que com certeza, criar, e a atmosfera que vai ser criada é totalmente diferente para o jogo. Então, até pela característica, pelo adversário, a motivação que traz para o torcedor. Então, a gente começa a trabalhar a partir de amanhã, sabendo que é um jogo muito difícil, contra um adversário que investe muito qualificado, mas que a gente tem toda a condição de passar para a próxima fase. Vamos jogar perante o nosso torcedor. A gente preservou praticamente 100% da equipe que vai começar o jogo de quinta-feira, então todos vão começar numa condição muito boa e vamos trabalhar, estudar bem o adversário. E a gente hoje tem uma situação muito difícil, é que eles não estão jogando estadual, então as informações são muito poucas. Eles não jogaram praticamente jogos oficiais depois do jogo contra nós, então tudo isso vai trazer uma certa dificuldade. Mas a gente conhece bem o trabalho do Fernando, a gente tem essa referência desse jogo lá na arena e a gente vai estudar, motivar os jogadores, começar a preparar, porque a gente vai ter uma batalha, a gente quer muito, a ambição nossa é grande nessa competição. Poxa, Musca, esses 2 gols do Otacílio Marcos no primeiro tempo, onde foi que esses gols prejudicaram o Ceará no decorrer da partida e no que ele acertou para conseguir abrir o placar 2 vezes? Eu vou ter que dar uma avaliada nas imagens, né? Porque aqui da onde a gente vê o jogo é sempre muito difícil fazer qualquer tipo de análise. Acho que o segundo gol foi muito mérito dele, foi uma situação onde ele conseguiu arrastar 2, 3 jogadores por dentro e enfrentar o goleiro e finalizar bem. No primeiro gol, acho que houve uma falha de posicionamento da defesa muito parecida com a do jogo do Sampaio, onde o atacante fez um facão e conseguiu enfrentar o nosso goleiro. Normalmente isso não acontece, mas é o segundo jogo que acontece, então a gente vai estudar para tentar melhorar o nosso posicionamento. A gente vinha tendo um equilíbrio muito bom defensivo nos últimos jogos, tomando poucos gols, independente do grupo do zagueiro que jogava, sempre com um jogo muito consistente e seguro. Hoje a gente sofreu muito. Eu acho que a mudança das peças dificultou a formação da equipe, a questão de alguns atletas, que inclusive ontem ter trabalhado debilitado pela questão da virose, também interferiu, mas o adversário também tem seus méritos, é um conjunto de tudo isso. Poxa, Musca, uma situação meio que inusitada, porque o Arthur vivia a expectativa de jogar quinta-feira como titular contra o Atlético Paranaense, você espera a recuperação do Elton, mas agora, para o próximo jogo do Cearense, você não tem o Arthur disponível, que está jogando essa competição. Com essa expulsão, dá para cravar que o Arthur vai jogar quinta e o Elton fica para sábado? É muito provável que sim, pela condição do Elton principalmente, né? E a gente vai tentar recuperar o Elton o mais breve possível. O Douglas Coutinho hoje já fez um treino leve, pode ser que a gente já tenha ele para o jogo de sábado, mas a ideia, quando a gente poupou o Arthur de uma parte do jogo, foi pensando no jogo de quinta-feira. Então, acho muito pouco provável, pela condição que o Elton apresentou ontem, ele ter 100% de condição para o jogo. A gente vai reavaliar amanhã, na reapresentação, mas é muito provável que o Arthur comece desde o início do jogo de quinta. Surgiu a informação hoje de uma possível ida do Andrigo para o Sport. Na verdade, o Sport estaria interessado no Andrigo, na troca pelo Richelli. Você foi comunicado de alguma coisa? O Ceará recebeu algum tipo de ligação? E como é que seria, Chamusca, perder o Andrigo hoje, que é peça fundamental na sua equipe? Não, essa possibilidade ela não existe. O que acontece, na verdade, é que disponibilizaram uma lista, que eu não sei se é real, onde tinham alguns nomes para ser envolvidos no negócio do Richelli. E o nome do Andrigo estava lá no meio. Isso aí não tem nenhum fundamento, nem o Ceará, nem o Internacional tem interesse hoje de tirar o Andrigo daqui. Nenhum atleta também está muito feliz, está muito bem aqui. E isso é uma coisa que não deve acontecer.